Em um mundo onde o RPG se constrói, se transforma e transforma vidas, a gente busca mestres para contar suas histórias maravilhosas. Às vezes, nós buscamos jogadores para que possamos contar nossas histórias maravilhosas. Mas se nenhum dos dois casos existe, como que eu então posso fazer? Quer saber mais sobre como funcionam os livros-jogos e como você pode construir um universo incrível, intrincado e onde as escolhas realmente fazem sentido? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje iremos falar sobre o mundo dos livros-jogos. É uma coisa muito legal porque particularmente eu acho bem interessante, principalmente por alguns fatores de transformação e de construção, que é algo muito importante quando falamos sobre construção de mundos fantásticos. Uma coisa que é bem legal, principalmente dentro do universo RPGístico, é a capacidade de imaginar, é a capacidade de vivenciar, é a capacidade de, dentro do seu teatro da mente, transformar e ser transformado. Mas dentro desse universo gigantesco pode acontecer de você não encontrar amigos ou construir amizades que te permitam vivenciar isso. Por isso que os livros-jogos, eles trazem essa ambientação e, de uma forma geral, como diversos outros livros, fazem com que você mergulhe nesse universo maravilhoso da leitura, da imaginação, do teatro da mente, que faz com que as suas percepções e as suas interações possam ser absorvidas pelo cérebro e assim transformar no seu subconsciente, tendo esse universo incrível. Mas então, Rafa, o que seria então raios esse livro-jogo? O livro-jogo nada mais é do que uma narrativa onde as suas escolhas realmente fazem a diferença para a história. Dentro de uma narrativa tradicional, de um livro tradicional, a história se passa numa linha do tempo onde o personagem vai tendo as suas escolhas e o escritor e a escritora vai desenvolvendo essas escolhas, fazendo então com que assim tenha uma narrativa a partir de uma experimentação, às vezes de uma reflexão, às vezes de um ensinamento, ou simplesmente a narrativa de uma história fantástica onde você quer realmente ver dragões, fadas, elfos, vampiros, lobisomens, criaturas Lovecraftianas, ou simplesmente a história de um cotidianismo tradicional de um rapaz, de uma moça vivendo as suas vidas normalmente. Seja ela qual narrativa seja interessante, a ideia dentro de um livro tradicional é você ver personagens transformando, sendo transformados, por uma história intrigante, por uma narrativa muito forte e também por um universo criado para esse tipo de narrativa, para esse tipo de história. Já então, quando falamos sobre livros-jogos, a narrativa ele existe, porém existe a proposta onde você vai construir a história junto. Obviamente a história já está construída devido aos seus fatores de escolha, mas a ideia aqui é, se a narrativa está diretamente relacionada com as escolhas do personagem, se você tem o poder de escolher no lugar daquele personagem, você vai encaminhar para histórias diferentes, apesar de ser dentro do mesmo ambiente, da mesma casa, do mesmo porto, do mesmo castelo, do mesmo tudo, a narrativa vai girar de uma forma diferente, vai seguir por um caminho diferente, até chegar na proposta final que o escritor, a escritora definiu para ser o verdadeiro final. Obviamente, dependendo dos jogos, como você pode ver hoje em dia, onde o Choices Matter, faz com que crie diversos tipos de finais diferentes devido a inteligência artificiais, tamanho do programa ou outras facilidades eletrônicas que os livros não trazem. Já os livros-jogos têm como principal objetivo fazer com que chegue até o final da narrativa. E o mais interessante disso é que, se não fosse esses livros-jogos, esses jogos hoje, que é o Choices Matter, que você pode perceber em diversos consoles, não teria nascido. Porque a partir do livro-jogo, você desenvolve uma narrativa para seguir nesse caminho. Mas Rafa, por que você escolheu tanto livro-jogos para falar sobre world building? Se você é escritor, se você é escritora, principalmente mestre,
Existe um conceito muito interessante na narrativa, no storytelling, principalmente no mundo RPGístico, que é uma narrativa railroad ou uma narrativa sandbox. Numa narrativa railroad, que seria, né, o trilho do trem, a narrativa ela é direta, ela é linear, onde você vai vendo que as escolhas dos personagens vão cadenciar para um final um pouco jamais imaginado. Sabe quando você chega num momento da sua história que você imagina, você tá vendo um filme talvez, ou um livro, e você percebe que agora que esse personagem entrou, eu sei que mais ou menos o que vai acontecer e mais ou menos para onde esse final vai. Ou no caso, apresenta um personagem que traz um gatilho e fala esse aqui vai ser o vilão da história. Ou no caso, a proposta do vilão amigo, do amigo vilão, ou qualquer coisa. Dentro das narrativas Railroad, você percebe que a narrativa ela é linear de uma tal forma que faz com que você perca um pouco dessa ideia de imersão, essa ideia de que você realmente é o protagonista. Obviamente, se você está lendo um livro de uma história um pouco mais linear, você realmente não é o protagonista, porque você está lendo ou uma história em primeira pessoa, vendo do ponto de vista dela, ou uma terceira pessoa vendo diversos outros pontos de vista narrativos daquele problema. Ou seja, se você está lendo um livro, você não é o personagem, você não é aquele personagem. Você obviamente pode gerar diversos gatilhos de similaridade, gatilho de aproximação, gatilho de simpatia, mas você não vai estar vivenciando o personagem. Quando você joga como um RPGista, você vivencia aquele personagem devido que as suas escolhas interferem diretamente no personagem e assim as consequências positivas e negativas e a história, o arco de personagem que você vai seguir está diretamente relacionado àquelas escolhas que você fez. E um livro-jogo lhe permite esse tipo de coisa. Obviamente, não dá para fazer um sandbox onde o mundo é aberto, porque existe um limitador de páginas, de tamanho, de fontes e diversos outros fatores mecânicos que não permite com que você faça um sandbox tão perfeito, porque personagens precisam já estar sendo pensados, já terem sido escritos, já terem sido desenvolvidos e já existir uma resposta certa para a sua história. Mas por que então raios eu estou escolhendo essa narrativa? Se você é mestre, se você é escritor, escritora, se você, seja ele qual for dentro da sua narrativa, entender que escolhas são importantes. Podia estar então falando sobre o vídeo sobre escolhas, mas irei falar um pouco mais sobre o objetivo das escolhas num vídeo futuro, um pouco mais psicologicamente, emocionalmente dizendo. Hoje irei falar um pouco mais sobre técnica. As escolhas são importantes, principalmente com o objetivo de mostrar uma humanização na história. E o livro-jogo ele é ótimo para que, caso você não tenha essa experiência da humanização das escolhas narrativas, você poder sentir. Dentro de uma escolha narrativa, você percebe que indo para A, indo para B, precisa ter diferença. Fazer com que o personagem ele faça algo, faça alguma outra coisa, ou simplesmente não faça nada, são escolhas. E essas escolhas fazem diferença para a construção do personagem, para a construção da história, para o desenvolvimento da narrativa, para o flow da história, para as consequências worldbuildísticas. Por quê? Se a sua história ela precisa ser encaminhada, ser levada num contexto onde o personagem vai agir, se ele age, precisa ter consequências. É muito triste para uma narrativa quando você percebe que a história não faria diferença o personagem existir. Claro que existem histórias como, por exemplo, fato mais de um storytelling talvez mais relacionado não a um character driven, mas um plot driven, o que eu já comentei, que o mais importante é a história e como os personagens vão lidar com isso, está mais como objetivo de desenvolver aquela história. Existe a proposta também que fala que no filme do Indiana Jones a existência dele é irrelevante para a história. Porque se ele existisse, como no caso ele existe, fez com que os nazistas abrissem a caixa de Pandora e desse ruim. Mas se não existisse, os nazistas ainda abririam a caixa de Pandora e ainda daria ruim. Ou seja, Indiana Jones não tem importância nenhuma para a narrativa. Quando a história é realmente não existe importância literária do personagem, fica muito claro essa existência da não existência.
Mas se você quer construir uma história onde as escolhas realmente fazem sentido e realmente são necessárias e realmente vão fazer com que a história mude de acordo com essa narrativa, ter a experiência de um livro-jogo é muito legal. Existem diversas outras formas de você fazer, eu vou até indicar para vocês que gostam de RPG o canal do Fabulário, onde ele tem essa proposta de jogar com você, onde ele vai trazendo opções de escolha e você vai assistindo um vídeo A ou um vídeo B e vai chegar nos diversos finais de 3 histórias diferentes. Então vale super a pena porque como as histórias precisam estar ligadas diretamente com as escolhas dos personagens, isso faz toda a diferença para a sua narrativa. Por isso que eu estou trazendo esse tipo de vídeo para vocês. Mas Rafa, como seria então vivenciar um tipo de escolha diferente, vivenciar esses parâmetros de escolhas diferentes? É muito mais fácil a gente viver e ver do que eu simplesmente explicar. Por exemplo, eu trago aqui para vocês Alice no País dos Pesadelos, de Jonathan Green, onde você é Alice e você precisa passar por diversos perigos, onde são representados diversos como criaturas de pesadelos, e com isso faz com que você tenha uma experiência de viver o mundo de Alice no País das Maravilhas, porém passando pelos países dos pesadelos, onde você vai ter escolhas diferentes. E eu vou dizer para vocês, eu tenho esse livro há bastante tempo, eu comprei isso no DOF 2 anos atrás e ainda não consegui chegar no final sem morrer. É extremamente difícil, porém eu acho super divertido. Sempre que me dá um pouco mais de tempo, eu tento e vejo se eu consigo chegar no final. Também tem essa coleção aqui da Jambô, onde essa história se passa aqui no Porto do Perigo. É bem interessante porque ela é uma história bem menor, ela é bem relativamente mais fácil de chegar aos seus finalmente. Porém, existem alguns plot twists bem legais que eu acho que vale super a pena. Esse aqui é o volume 22, não é uma história única, são diversos, porém já existem 22 livros diferentes para você ir lá. Então depois vai lá na editora Jambô e vai atrás do seu volume, seja ele qual for. Eu acho que vale super a pena e sim, é uma história bem legal porque são escolhas rápidas, diretas, porque como essa história é muito mais focada em ação, não tanto terror e suspense como aparece em Alice nos Países dos Pesadelos, aqui as escolhas são mais diretas e mais mortais. Escolher errado, perde o personagem. Eu trago aqui também a coleção do Lobo Solitário. Temos aqui 3 volumes do Lobo Solitário, é bem legal, acho bem interessante. Você pode jogar tanto cada livro, seja ele por uma forma diferente. Então, vou primeiro começar pelo Fuga da Escuridão, depois eu vou aqui no Mar em Chamas, depois eu vou nas Cavernas de Keltel. Mas se você quer ver a história inteira, sentir como é a história inteira, acho bem interessante você, no momento que você for vencendo cada um dos livros, você vai seguindo. Mas se por acaso você não quiser ir e ver todas as histórias, pode ir porque ele funciona também muito bem como histórias solo. Mas quer viver toda a experiência, com certeza vale super a pena sentir aqui. Então pessoal, para vocês verem como funciona a questão e como as escolhas valem a pena dentro dos livros-jogos, eu vou mostrar para vocês como funciona a parte mais interna do livro e vocês vão sentindo um pouco mais de como funciona esse processo mais propriamente dito. Então pessoal, estou aqui com o Porto do Perigo, um dos exemplos que eu trouxe aqui para vocês entenderem mais profundamente como seria a produção então desse livro-jogo e obviamente trazer algumas propostas e mostrar para vocês minimamente como funciona. Uma coisa que é bem legal de vocês imaginarem é que quando falamos de livro-jogo, obviamente você pode ter aqui tanto as escolhas dos livros assim, mas vamos para o que interessa, que é propriamente dito a própria história. Aqui mostra a forma de como funciona o jogo, porque querendo ou não é um livro-jogo, ou seja, você vai vendo que existem as construções. E claro, aqui mostra, ó, aqui a ficha na página 14, aqui você vai fazer as rolagens, aqui explica a questão de dados, energia e tudo mais, habilidade, sorte e tudo mais. Mas vamos primeiramente para o que importa, que é a questão do jogo propriamente dito. Aqui tem a fichinha, mas vamos trazer primeiramente
aqui uma ambientação, você vendo como funciona a questão do mapa, para a gente entender mais profundamente o contexto histórico e espacial da nossa criação. Porém, aqui já começa o que a gente pode chegar como realmente a introdução, porque é isso que vai ambientar melhor a sua história, porque caso fosse um RPG, o mestre estaria trazendo essas escolhas. Então, começa aqui. O Cálice é uma exuberante cidade na margem norte do Rio Prata, um rio grande e sinuoso que corre calmo nas colinas de Pedra da Lua para se unir ao rio Bagre no caminho até o Oceano Oeste. Começou como um mero armazém construído no final do cais de madeira, usado por mercadores para desembarcar produtos. As vendas eram fracas no começo e o dono do armazém reclamava que tinha recebido um cálice envenenado. Aos poucos os negócios melhoraram, mas o nome já tinha pegado e com o tempo o Cálice virou um agitado porto fluvial. A maioria dos habitantes de Cálice é humana, mas a cidade também é o lar de várias outras raças. Tem elfos que parecem saber mais sobre tudo que qualquer um, andarilhos que correm pela cidade com as suas pernas longas e finas prestando serviços. Meio-orcs, normalmente trabalhando como guardas, gnomos passam a maior parte do tempo engolindo tigelas de sopa de ervilha dos ogros corpulentos que se oferecem para a maioria dos trabalhos que exigem força bruta, um ciclope estranhamente amigável que chegou há muito tempo para vender seus produtos e nunca foi embora. Foi apelidado de Si. Virou um ferreiro que logo ganhou fama de ter a melhor forja em Cálice. Voltou suas habilidades para reproduzir as melhores espadas do norte da Liasa, mas fazia apenas uma por mês para não comprometer a qualidade. Si se orgulhava de vender suas famosas espadas de um olho só por 50 peças de ouro cada. Um bom preço por um bom produto, como diz Boca Cheia para seus clientes que nunca faltam. As propriedades de Cálice se dava muito ao comércio, mercadores vinham de Aliasa para vender seus artigos da cidade, onde os preços sempre estão nas alturas. E assim ele vai trazendo toda a contextualização e vai embora. E é legal porque essa contextualização serve para você não apenas entender como funciona a história propriamente dita, mas também trazer para você, escritor, a importância da ambientação. Até que chega no momento que começa, agora vire a página aqui na altura da página 23. É interessante porque aqui vocês podem perceber que existe um, e abrindo aqui numa página aleatória, vocês percebem que existe um 41, no caso 41, 45. Por quê? Em diversos momentos vocês percebem que vão chegar aqui, vá para 19, vá para 58. Devido a ter isso, você já percebe que sim, existe escolhas, e as escolhas fazem sentido. Aqui a gente tem toda a ambientaçãozinha, até que chega no final do parágrafo, ou no final da página, que começa. Há uma bolsa de couro presa nas costas dele. Se quiser falar com ele, vá para 19, e se prefere deixar a praça do mercado, vá na 58. É interessante quando você for construir a sua ambientação, ou pelo menos o seu livro-jogo, é interessante você criar escolhas que sejam muito diferentes, ou se você for escolher uma escolha muito clássica, que dê mais de uma opção, para que a gente consiga imaginar diversos tipos de formação de personagem. Claro que se você deixar muito claro que tipo de escolha você pode fazer, pode ter um problema. Mas aqui você pode ou falar com aquele rapaz indo para 19 ou saindo na 58. É legal porque você já percebe que você pode seguir um personagem levemente mais carismático, caso você queira seguir por esse caminho, ou por um caminho um pouco mais ostracista, se você quiser seguir por esse caminho. Mas vamos lá, vamos conversar com o personagem seguindo na página 19. É interessante porque você já vai vendo aqui em cima, onde você percebe que existe as escolhas e também, obviamente, o como você for seguir. Aqui a gente já percebe que você chama o varredor de rua, mas ele ignora e continua assoviando enquanto trabalha. Caso queira perguntar se ele tem alguma comida para trocar por sua mochila, vá na 126, ou se preferir sair da praça, vá na 58. É interessante porque não vou dizer que todos os livros são extremamente bons ou todos os livros são incríveis, mas você percebe que existe sim
caso você queira construir as suas escolhas algo que é mais clássico, porque você pode aqui, ó, sair do mercado, na página 58. Ou você pode ir conversar com ele novamente, meio que fazer perguntas mais específicas na página 126. Já que nós tentamos, vamos então ir até os finalmente e vamos até a página 126, ou pelo menos na página 126, e vamos descobrir se a gente consegue alguma coisa. O homem para de assoviar e te encara com uma sobrancelha erguida. Depois de que parecem horas, ele deixou o escarpo rouco. Tenho pão e mel. Quero taxas de cobre para terminar de construir minha nova colmeia. Tem alguma? Se quiser trocar seu saco de taxas de cobre por pão e mel, vá na 268 e se preferir recuar a oferta, no caso recusar a oferta, educadamente e sair da praça do mercado, vá na página 58. Então é interessante porque você percebe que dependendo de qual caminho você for seguindo, pode gerar algumas complicações. Dentro de Alice, por exemplo, no País das Maravilhas, no caso que é o País dos Pesadelos, você seguir por um caminho que vai indo, não, eu vou, pode te chegar a uns finais. E no caso aqui, quando a gente segue aqui na história do Porto do Perigo, algo te empurra a chegar até o porto, mas algo também te empurra para sair do porto. Uma história onde escolhas valem a pena, ou as escolhas são importantes, faz com que você precise, escritor e escritora mestre, você seguir um caminho estabelecido por você, porém é interessante você já imaginar dois outros caminhos que podem ser seguidos por você, no caso, ou pelos seus jogadores, como forma de você te ajudar a pensar em outras perspectivas e também improvisar um pouquinho caso seja um tanto necessário. E é legal você, quando for construir as suas escolhas, fazer escolhas intrínsecas, ou no caso, escolhas que fazem com que uma junte a outra. Cuidado para essas escolhas não parecerem serem as mesmas, tudo vai levar para algum lugar, mas se você imaginou que, de qualquer forma, vai chegar até o monstrão, fazer com que ele siga para o caminho A, ajude a vencer o monstrão, seguir para o caminho B, dificulte a luta contra o monstrão e seguir no caminho C, vá obrigatoriamente matar você e não o monstrão, você trouxe escolhas diferentes. Claro que no final das contas eles chegaram a enfrentar o monstrão, mas o mais importante é você perceber que sim, você precisa enfrentar o monstrão, porque essa é a proposta da narrativa, mas as suas escolhas fez com que você aumentasse ou dificultasse. Tanto que é interessante, tanto que você pode ver, no caso, uma narrativa que eu construí para o ex-ignorante, que dependendo das escolhas que vocês jogadores fizerem no percorrer do caminho da escola Sempiterno, vai fazer com que você tenha mecanismos diferentes para enfrentar o boss final. Então, escolhas são importantes. E quer aprender a importância das escolhas de uma forma bem divertida e narrativa, vá atrás de livros-jogos. Temos aqui, por exemplo, a Jambô, com 22 coleções, vale super a pena você conhecer todas. O do Lobo Solitário, e caso você ache também bem interessante, num nível um pouco mais difícil, vá atrás de Alice nos País dos Pesadelos. Então pessoal, esse aqui foi meu vídeo falando sobre livros-jogos. Obviamente isso aqui é apenas uma leve introdução da importância das escolhas. Farei um vídeo mais focado, dizendo de como funciona realmente as escolhas dentro da cabeça do ser humano e obviamente dentro das narrativas. E se por acaso você quer me ver zerando um desses livros, deixa aqui nos comentários, porque com certeza eu posso fazer um vídeo ou tentando zerar ou fazer uma live falando sobre isso, mas o importante é vocês entenderem que dentro das escolhas faz com que você gire e movimente para lá e para cá e sinta mais profundamente o que é viver e assim entender como as escolhas podem mudar uma narrativa e mudar o personagem. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!